Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do curso, porque tem muita gente aqui que já fez os módulos anteriores, mas tem muito aluno que ainda não participou, né? Então, a ideia principal do curso que a gente considera como trivial para você ter o conhecimento completo de uma obra de arquitetura é você viver ela e visitar e conhecer e sentir tudo que os arquitetos planejaram e pensaram para aquele espaço, né? Então, junto com a experiência da escola itinerante, na Escola da Cidade, que é onde a gente fazia essas viagens para conhecer algumas capitais do Brasil, onde a arquitetura é representativa e faz parte do nosso conhecimento histórico, eu resolvi, junto com a Flávia e com o Pedro, fazer esse tipo de visita aqui em São Paulo também, né? Porque é uma coisa tão óbvia, né? Que a gente tem no Brasil inteiro, só não tem na cidade de São Paulo. E está tudo tão perto e tão de fácil acesso. E pautado nisso, né? Inclusive tem um livro do Rafael Moneu, que é uma teoria prática e inquietação teórica, que ele na verdade é um resumo de umas aulas que ele dava em Harvard na década de 90. E a Kozak Naif lançou esse livro aqui há uns anos atrás, traduzido para o português, e eles fizeram uma série de perguntas, alguns arquitetos paulistanos aqui foram reunidos para fazer uma série de perguntas para o Rafael Moneu a respeito do livro, né, de algumas questões assim, e a primeira pergunta foi de um dos arquitetos ali do nosso eixo da arquitetura da General Jardim, que perguntou qual que era a visão do Rafael Moneu sobre a arquitetura brasileira, né, e a arquitetura contemporânea brasileira, porque o livro se trata de arquitetura contemporânea. E o Rafael Moneu foi sucinto na resposta. Ele falou: lamentavelmente eu não consigo responder isso porque eu nunca estive no Brasil e eu, a cada ano que passe, quanto mais experiente e velho, ele falou, na verdade, eu vou ficando, eu acho que a presença no edifício é crucial para você entender. Então ele pediu desculpa pela resposta escassa que ele deu, mas a ideia é essa, que ele falou que não conseguiria entender por uma mera fotografia ou por uma planta o que é o espaço e o que o arquiteto pensou para aquele espaço, né? Eu recomendo a leitura desse livro, é muito interessante, se vocês quiserem. E ele também é um pouco do nosso curso, né? Tem a questão do processo do projeto tá bem descrito lá. E, bom, então eu falei da Flávia e do Pedro. A Flávia Torres, ela ajuda a organizar o curso junto com a gente. O Pedro e o Ivo também. Hoje a gente está com a equipe de filmagem do audiovisual da Escola da Cidade, que vai gravar isso e depois a gente vai disponibilizar para o pessoal. E, bom, daí, na verdade, eu queria falar um pouco antes de mais nada, apresentar o Eduardo Colonelli e o Paulo Mendes da Rocha. Eu fiz eu vou ter que ler aqui só uma rapidinho. Na verdade, bom, Paulo Mendes da Rocha, todos vocês conhecem, né? Ele foi formado pelo Mackenzie em 54, foi professor da FAUSP, onde recentemente recebeu o título de professor emérito. Foi presidente do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui de São Paulo, em 2 oportunidades, né, em 2 ocasiões. Desenvolveu inúmeros projetos pelo Brasil e pelo mundo, dos quais a Pinacoteca, que é isso que a gente está visitando, recebeu o prêmio Mies van der Rohe em 2000. E em 2006 recebeu o prêmio Pritzker da arquitetura. E é um prazer ter você aqui, é uma honra, na verdade, ter você aqui com a gente, Paulo. Tem mais aqui? Tem? Não vou ler mais, não. Eu vou ler do Colonelli agora. É muita data. Bom, o Colonelli é formado pela FAUSP em 78, é mestre também pela FAUSP e é sócio fundador do Escritório Paulistano de Arquitetura, né? Participou também com o Paulo do projeto para as Olimpíadas, né? E ganhou junto com o Paulo o prêmio Mies van der Rohe pelo edifício da Pinacoteca. E também é uma honra ter vocês dois aqui. Na verdade, eu tinha falado para eles no semestre passado que eu
que eu tentaria vir ao prédio da Pinacoteca, porque muitos deles acham um dos edifícios mais simbólicos da cidade, ainda levando em conta toda a história que ele tem. E a escolha pelo edifício da Pinacoteca, na verdade, é pautada por duas coisas principais. Assim, uma que é a localização dele aqui no centro e numa área que há muito tempo é considerada degradada, na cidade de São Paulo. E está ao lado de muitos edifícios também que já passaram por essas intervenções ou ainda vão passar. Então, e também pelo fato de ser uma intervenção no patrimônio histórico que a gente considera que não é uma intervenção que os arquitetos foram chamados para solucionar problemas pontuais, assim. Ela exprime um conceito do que é uma intervenção de arquitetura em um patrimônio histórico como conceito geral, né? Não é para colocar elevador de acessibilidade, nem para resolver esses tipos de problema. Então eu acho que o conceito é muito claro para quem vê de fora o prédio da Pinacoteca, e eu acho que para quem ainda não adentrou muito no projeto, não estudou plenamente, assim, eu acho que essa conversa vai ser totalmente esclarecedora, ainda mais com a nossa... Depois a gente pode passear, tem o coro da USESP hoje, que ele está competindo, a gente está competindo com ele, na verdade, mas eu acho que é uma forma de vocês olharem e verem o prédio sendo usado como um todo, assim. Então, acho que eu passo as palavras aí para o Paulo ou para o Colonelli, não sei como vocês querem fazer. Fiquem à vontade para contar do processo da Pinacoteca ou mais generalidades. Bom, esse projeto foi feito com uma colaboração imensa de tudo que vocês possam imaginar, inclusive o governo. A ideia é que vocês avaliem também o sucesso das coisas, depende do quê? Uma dimensão até política de tudo isso, cidade, patrimônio, não acontece assim. E, entre outras coisas, aquilo que se chama o grupo de trabalho. Aqui o patrão, o chefe disso tudo, foi Eduardo. Inclusive não havendo plantas em nada guardadas, ou pelo menos que nós conseguíssemos acessar na época, amparados por governo, universidade e tudo, foi feito um trabalho de levantamento maravilhoso aqui dentro, montado um escritório aqui dentro, o que significa apoio da própria direção da Pinacoteca, que já existia, Mambembe funcionando aqui dentro. Portanto, é um trabalho de ampla solidariedade, digamos, política, cultural, intelectual, técnica, de competência. Eduardo vai dizer para vocês como foi isso. Muito bem. Bom, a grande questão que se colocava naquele momento para nós como um desafio e um problema é termos esse edifício do final do século XIX, projeto de Ramos de Azevedo, sede da Pinacoteca quase desde a sua fundação, né? Um edifício cuja obra estava inacabada, foi uma obra que nunca foi concluída e passou a ser utilizado nessas condições, né? O Liceu de Artes e Ofícios, que destino original desse edifício, rapidamente desocupou o prédio teve sucessivas ocupações e que foi se transformando de uma maneira, digamos, várias intervenções que foram comprometendo de alguma maneira a sua arquitetura, o seu espaço, as suas condições, e naquele momento, 93, estava em processo, ou já concluído um processo de desalojamento do inquilino que ocupava esse pavimento. O prédio era dividido, Pinacoteca do Estado, no embasamento e no primeiro pavimento, e no segundo pavimento era a Escola de Belas Artes. Então, naquele momento, o Estado recuperou a posse do imóvel, desmontou todas as construções que haviam sido feitas de maneira espúria, improvisada. Esse andar, por exemplo, tinha um mezanino em todo ele, né? Ele se transformou em 2 pavimentos para acomodar a escola. Então encontramos o edifício num estado bastante comprometido em alguns aspectos, sobretudo questão de cobertura, infiltração de água, etc. e tal. Então, ao mesmo tempo, tínhamos uma primeira tarefa quase que imediata para resolver essa questão,
E uma segunda tarefa, porque finalmente a Pinacoteca podia ter uma sede efetivamente definitiva. E o edifício, de uma certa forma, podia ser terminado, vamos dizer assim, né? Poderia ser finalmente estabelecido como sede da Pinacoteca e concluído no sentido não do projeto original, mas concluído enquanto um projeto do museu. E aí foi um trabalho interessante, fundamentalmente, devido à nossa presença constante, porque o programa também não existia. A Pinacoteca não tinha um programa pronto, e esse programa foi sendo elaborado na medida que fomos convivendo com o edifício, levantando as questões construtivas do edifício, os seus detalhes construtivos, enfim, isso passou a ser montado em comum. Então, ficamos aqui praticamente todo o projeto desenvolvido dentro do edifício. E o projeto foi muito longo, ele demorou 5 anos. Começou em 93, foi feita uma primeira etapa de anteprojeto, né? Foi, digamos, onde foi se estabelecida todas as diretrizes de intervenção, aprovação do patrimônio, praticamente um plano diretor. E a partir daí as obras foram sendo viabilizadas por etapas, e por etapas o projeto foi sendo detalhado. Inclusive o projeto foi sendo ajustado. De repente, em algumas ideias inicialmente que se pensava, elas foram sendo ajustadas na medida que o projeto andava e a obra também. E, durante muito tempo, até a fase final, com a Pinacoteca em funcionamento. Então, foi eu acredito que tenha sido uma forma de trabalhar muito inusitada, vamos dizer assim, não é muito comum, e foi fundamental no caso desse edifício. Nós pudemos ir amadurecendo bastante certas propostas que foram sendo visualizadas, né? E, do ponto de vista do projeto, até prefiro que o Paulo depois fale um pouco mais, mas eu acho que tem algumas questões importantes, que o projeto tem algumas intervenções que são estratégicas, né? São algumas intervenções que são estruturais, são poucas e são, digamos assim, muito fortes para o resultado do projeto. A primeira questão é a cobertura dos pátios laterais, né, que significou, digamos, a eliminação da umidade interna do edifício. Significou também um aumento de área, porque essas áreas passaram a ser integradas ao edifício, né? Visto agora, o coro da OSESP está ocupando um espaço que originalmente era apenas um posto de ventilação e iluminação. Ele continuou funcionando para isso, mas ele possibilitou essa ampliação e, a partir daí, ele possibilitou a proposição dessas passarelas que começam a estabelecer uma nova lógica de circulação. Outra questão importante é a ocupação desse vazio central, né? O programa do auditório da Pinacoteca, que me parece uma área muito importante dentro do museu, não tinha nenhum espaço adequado, e de repente o octógono se apresentou como um espaço quase que pronto para um auditório, pela sua forma, pela sua localização. E ao estabelecermos a cobertura, se gerou um novo espaço também, que é o espaço central do octógono, chave em toda a articulação. Porque ia até lá embaixo. Isso, exatamente. Quer dizer, essa área central, né, o nível estava lá embaixo, nós subimos, criamos um novo saguão no nível do primeiro pavimento, articulando as pontes, articulando os acessos. Então, usando o chão para fazer a catenária um pouquinho. Exatamente. O auditório, para isso, para poder funcionar, tivemos que rebaixar um pouco os degraus, né, até o nível da fundação. Então foram feitas prospecções, né, tudo com a nossa vivência aqui dentro. Inclusive soluções específicas, o ar-condicionado que vem subterrâneo, porque o pé direito é baixo, não há dutos, os dutos tanto de insuflamento como de retorno são subterrâneos, quer dizer, soluções que foram sendo estudadas muito de acordo com o edifício. Esse aspecto eu acho importante, porque tanto a Pinacoteca teve que ajustar o seu programa,
quando o projeto também teve que se ajustar ao edifício em si. Quer dizer, se nós olharmos o edifício, ele está o mesmo. Ele não foi aumentado, não foi reduzido. São poucas as intervenções que realmente mexem, aliás, nenhuma mexe com qualquer coisa estrutural do edifício. Esse salão que aqui estamos, ele era fechado, né? Esses vãos eram fechados com alvenaria que foram abertas, mas os elementos que constituem essa arquitetura foram totalmente conservados. Tinha banheiro, era coberto com uma cobertura de eternite, a gente até manteve, porque sim, porque não precisava. Essa parte do restauro é importante, quer dizer, do ponto de vista da recuperação de elementos, praticamente pouco se fez. Foi muito mais uma consolidação, uma limpeza e consolidação da construção, né? E não teve assim um restauro, uma maquiagem, né? Estava revestido, foi pintado. Isso. E continua. E continua. Que não estava, ficou assim. Então não, eu acho importante, quer dizer, a construção foi conservada exatamente do estado que ela se manteve por praticamente um século, né? Isso era importado e da época. Exato. Esse piso, não é cerâmica francesa? Compramos um pouco. As galerias, praticamente, porque as galerias já tinham sido completadas, né? Essa obra inacabada, as galerias estavam completas, né? E por dentro, as salas estavam completas. Mas todos os forros comprometidos nas salas, por conta da umidade, e aí, evidentemente, não fazia mais sentido um restauro tradicional daqueles forros do estuque, e sim começar a dotar o edifício de condições para a pinacoteca funcionar muito bem. Quer dizer, a gente sempre fala que o que mais mantém o patrimônio é o uso, mas o uso tem que ser um uso efetivo, um uso adequado, um uso perfeito. Não adianta um uso mambembe, vamos dizer assim. Quer dizer, nesse sentido, muitas intervenções foram feitas, como os novos forros das salas, o fechamento das janelas, a substituição das esquadrias que existiam, porque nem se podia dizer que eram originais, né? O prédio já tinha sofrido uma série de intervenções, tinha esquadria de toda a natureza, e em estado, inclusive, muito ruim de conservação, e aí foi adotado outro tipo de solução. Para as salas de exposição, uma esquadria cega, não é? Porque a exposição exigia grandes panos expositivos, superfície para a colocação dos quadros e tudo, e nos outros pavimentos, outras áreas, as esquadrias foram redesenhadas de uma maneira contemporânea, né, para resolver a questão, enfim, do que se prestava. Então não houve esse sentido de restauração, houve uma recuperação, quase que uma reabilitação do prédio para o seu uso, né? Bom, bem, essas intervenções do ponto de vista da circulação, evidentemente começou a realizar um outro percurso no edifício, que não aquele original de uma circulação, né, quase que em volta das áreas dos vazios, né, simplesmente distribuindo as salas. Então essa circulação surgiu uma nova estrutura pelos eixos, pelo eixo longitudinal e pelo eixo transversal também. Então, são dois sistemas que se entrelaçam e convivem, né? E, além disso, aí se colocou os elevadores, resolvendo toda uma questão de circulação vertical, acessibilidade, transporte de obras e uma série de outros, evidentemente, outras intervenções específicas para dotar o edifício da sua infraestrutura. Então, sanitários, laboratório de restauro, o café, novos banheiros, né? Então, e o acervo, a reserva técnica também, que foi ampliada e, digamos assim, mais qualificada diante dessas questões. E o auditório, que era um elemento novo também no programa, mas muito essencial. Deixa eu pegar uma aguinha. Quer completar alguma coisa, Paulo? Fala alguma coisa dessa...
Obrigado. Basicamente é isso aí. Mas, digamos, para destacar o que é fundamental, já que o Eduardo fez um apanhado geral nesse voo que ele fez, eu queria que vocês compreendessem, melhor. Sim, eu queria, quer dizer, o que eu queria dizer a vocês, que eu acho interessante, porque são estudantes, com que tipo de raciocínio fundamentalmente você aborda uma questão como essa? Porque a contradição fundamental de que aquilo seria muito bom enquanto chamado patrimônio, memória, é um terrível trambolho, você olhando. Pinacoteca não tem condição de amparar os quadros, exposição internacional não pode vir aqui, não há climatização, segurança, não se sabe onde é o depósito do acervo, como fica restauro, como entra caminhão para carregar e descarregar, o que é amparo e o que é. Portanto, você fica na frente de uma questão que é comezinha, no fundo, é diária. Por exemplo, coisas mais inamovíveis, assim como a ferrovia que está aí na frente, é a mesma coisa sempre, o trem e a estação. Só que não é como era antigamente, digamos. São as pessoas e o uso que transforma a mesma coisa. Inclusive com a mesma função, podia-se dizer, porque Escola de Belas Artes, de um modo geral, Instituto de Artes e Ofícios, e museu, Pinacoteca do Estado, não é muito outra coisa. Então, o que se via é que o prédio era inacabado, era um edifício com uma planta palladiana clássica, 2 eixos e simetria, 1, 2, 3, 4 escadas, vocês viram as escadas originais? É interessante conservar isso, principalmente antes de qualquer visualização em detalhe, que alguns são preciosos, por outras razões. Mas a entrada era feita por uma avenida que tinha sido totalmente transformada, alargada muito, tanto que o monumento ao Ramos de Azevedo que havia aqui não cabia mais na nova avenida, foi transportado lá, transladado, como é que se diz? Transferido aos pedaços lá para a cidade universitária. Ou seja, o edifício ficou constrangido em relação à sua entrada original, com uma escadaria monumental que chegava naquele lugar que vocês sabem, e sem aquilo que é indispensável no museu, o acolhimento. Eu me lembro que no concurso internacional para o Beaubourg, por exemplo, uma palavra que estava lá no edital, em francês, que era uma peça importantíssima, era o accueil. Você tem que chegar, porque não é um sozinho. Às vezes são 3, 4 ônibus de turistas. É o mundo de hoje. E essas pessoas têm que chegar logo num abrigo, não pode ficar na chuva, para se informar, guardar volumes, comprar bilhetes e depois entrar no museu. Já estão em algum lugar. Muito bem. Isso é fundamental em qualquer museu. Não havia isso. Falava-se já na Estação da Luz, recuperada, porque o metrô tinha chegado, havia interlocução metrô e trem. Nós percebemos que se você mudasse o eixo, é como se você girasse o prédio pelo simples discurso do uso. A entrada vai ser lá, porque as varandas são o tal aqueio. E as 5 portas de entrada, que estavam naquela fachada dentro da varanda já abrigadas. A do centro, comunicação já está feita. É a entrada, borboleta, seja o que for. E as 1, 2, 3, 4 laterais, 2 a 2, vão ser blindadas, mas com o mesmo artefato de guarnição mantido, etc. Portanto, a parte de conservação do edifício está garantida. Mas aquilo que é folha da porta se substitui por uma
chapa metálica, devidamente trabalhada em guichê, para uma ser guarda-volumes, outra venda de bilhete, outra informação, e fica perfeito tudo. É tão interessante considerar isso como um passa-moleque em bom português, uma trovata, uma coisa que cabe a nós, sermos engenhosos. A arquitetura nem sempre é uma coisa assim, só de perfumarias. Entra também você, como criança, sabe pegar um pneu velho de bicicleta, uma forquilha de goiabeira e fazer um estilingue e matar passarinho. É a mesma coisa, a engenhosidade do macaco. Então, se eu fizer isso, eu resolvo tudo. Uma parte muito importante, eu corrijo a implantação que ficou defeituosa com o alargamento da avenida, obtenho o acolhimento na saída também, se quiser sair pelo jardim ou se sair pelo mesmo lugar, etc. Nesse instante, você entrando pelo outro eixo, cai em sucessivos vazios, os famigerados pátios, que é claro, você já tinha observado que ele em si, esse pátio aberto 2 vezes dentro do octógono é um caso especial. Vamos considerar só os 2 retangulares. Ali chovia a ponto de ter uma árvore plantada, é fonte de umidade e 1, 2, 3 andares. Se você somar o perímetro das fachadas do retângulo 2 vezes multiplicado por 3, dá 400 metros lineares, com janelas. Você vê que é impossível você fechar e abrir janela no museu, a janela não interessa. E se você cobrir o teto, ainda mais quem estudou na FAO, o teto da FAO, se você cobrir de cristal, você tira as janelas e já vê a espacialidade, etc, etc, etc. O museu não se monta uma exposição com tranquilidade, sem elevador, porque não se trata de 1, 2, 3 pisos, que é pouco. Trata-se de pés direitos de 8 metros, portanto, para as pessoas também é interessante o elevador. É impossível romper as lajes dessa construção palladiana, porque o vão dos salões é constante e o transverso, se você romper, cai tudo, teria que fazer uma outra estrutura. No vazio dos pátios agora, já cobertos, você consegue pôr um elevador que não precisa de máquina em cima, elevador hidráulico, para 80 pessoas, visitas guiadas, todos sobem, depois descem devagar, coisas que você conhece da prática. O museu começa a ficar totalmente possível. Portanto, são decisões estratégicas. Aí, nesse momento, ou como diz o contador de história, aí surge uma questão muito interessante, que é o octógono. O octógono sempre foi intrigante pela monumentalidade, sem dúvida, por ser o corpo central e não saber bem o que fazer. Eu defendi muito tempo, cheguei a desenhar a recomposição fazendo outra, não necessariamente a original, a famosa cúpula que havia aqui. Mas, de qualquer modo, construir uma laje no primeiro piso do octógono, que ia até o chão lá, até o solo, era delicado, porque as paredes de tijolo não resistem uma laje de 14 metros, que é o diâmetro daquilo, considerando o círculo em que ele está inscrito. Eu estou dizendo isso com um pouco de detalhe porque é curioso. Nós é que inventamos a estrutura, começou a discutir com o calculista, o Zavem, muito competente, não é que falta. Mas nos ocorreu uma ideia que é, digamos, aqui entre nós, genial, que é o seguinte: quando você crava estaca para fazer fundação, você sabe que é o atrito da terra na estaca, por isso que conforme o solo precisa 14 metros, 16 metros, 25 metros da mesma estaca, N vezes, o atrito. E esse tijolo, como é que eu faço uma viga, etc, etc. Nós imaginamos o seguinte, e deu certo, está feito lá. Se você faz uma cinta no octógono por dentro de aço, de 80 centímetros, 60 centímetros, por dentro,
e essa cinta você faz cravada de pregos, e o calculista vai dizer quantos, aquilo fica arranhando o tijolo e não desce nem a pau. Agora você pode soldar as vigas transversas, etc. E foi feito assim. É muito interessante criado esse... Porque com isso você cobre a mesma área lá embaixo, que é o único lugar também, pela estrutura palladiana, que você pode tirar o solo um tanto para construir uma certa catenária, digamos, ou sucessão de degraus que faz a visibilidade de um auditório. E ficou ótimo. E coisas assim, que eu queria ressaltar para vocês verem que precisa um olhar peculiar. Como os pintores do Quattrocento, tá bem, pintaram aquelas figuras maravilhosas, isso e aquilo, mas bem que eles foram, principalmente os mais notáveis, para a sala de autópsia, abriram para ver como é que diabo funciona esse troço. É a mesma coisa que nós tivemos que fazer aqui, mais ou menos. Tanto que uma das soluções mais interessantes nessa transformação do edifício impróprio, desejado, mas impróprio, é quase como casamento. A figura do retângulo que envolve quem anda aqui por fora é um retângulo. O octógono que está por dentro vê que sobra entre retângulo que circunscreve e o octógono inscrito 4 cantos monumentais como área. Monumentais quer dizer muito úteis como área. Não esqueça que nós precisamos fazer sanitários, não sei o quê. Além do que, em planta, a altura é 7 metros. Eu, com 2,20 m, faço os banheiros, que são lindinhos lá embaixo. Não sei se vocês concordam. Os lavatórios do térreo são muito bonitos, encostados no octógono. Por exemplo. E máquina de ar-condicionado, são 7 metros de pé direito. Se eu tiro 2,30 m para sanitário, eu ponho as máquinas lá em cima, a ponto de, depois do elevador tão desejado, pormos o que se chama uma naveta, um elevadorzinho para 3 pessoas, rápido, para o pessoal que está montando exposições, não precisar usar aquele que é lento, inclusive, de propósito, para você ler a construção, faz parte do museu o elevador, não é só uma maquineta. Por isso que ele tem possui janelas como se fosse o metrô. Você vai passando pela construção, examinando de perto. Coube num desses receptáculos. Esse elevadorzinho para o pessoal que está trabalhando, montando exposição, que não precisa entrar no etc. Coisas assim, ou seja, tudo foi se sucedendo com muita confirmação daquilo que diz por aí vai. Compreendeu? Porque a arquitetura tem muito a ver com música, com literatura. Esse por aí vai é muito importante. Porque você não pode mudar no meio as coisas. Você não termina aquele romance nunca. Você já pode ficar encasquetado para o outro. Mas esse você tem que escrever com a coerência necessária para seduzir quem vai ver, quem vai assistir, quem vai ouvir, quem vai frequentar, seja isso ou aquilo, seduzir a ponto de ficar lá até o fim. Senão, dá uma olhada e vai embora. No fundo é isso. Uma das questões mais encantadoras é considerar que esse inacabamento que nós decidimos deixar como estava, eu acho que é um dos encantos mais extraordinários. Inclusive do ponto de vista da reflexão crítica sobre o ideário político, a ideia do que é patrimônio e conservação. Critérios. Nós achamos que é interessante que se veja quanto absurdo é lixar tijolo para dar formas, seja a seção circular dos pilares, para depois cobrir de reboco e fazer uma arquitetura que imita, etc., neoclássica, como queiram chamar, greco-romana e eclética, porque dessa época, quando, se você vê o mundo, os construtivistas soviéticos, Rietveld, Vitor Horta, o mundo já era moderno, ou seja, já enfrentava-se
o gênero humano, naquilo que ele era contemporâneo. E aqui, com certeza, pelo passado colonizado, nós tínhamos que repetir esses palácios. O Ramos de Azevedo dava aula de fraque e cartola. E não deixa de ser uma manifestação de um certo atraso. Entretanto, bem-vindo, porque se não houvesse essa... Porque a monumentalidade espacial não tem muito que ver diretamente com a técnica com que aquilo é construído, muito menos com uma determinada cartilha de estilística. Eu não deixo de chamar a atenção, inclusive, aqui está quem comandou essa equipe, etc., e alguns detalhes que são muito simpáticos para justapor essas coisas umas na outra. Então, é por aí que surgiram então, as pontes e tal, pela essa transgressão de mudar o eixo e mudar o endereço. Nós sempre nos divertimos quando entramos aqui as primeiras vezes, não é? Com a liberdade com que as andorinhas andavam aqui dentro. É mais ou menos isso. Você tem uma circulação transgressora para ver a coisa como ela sempre foi e gozar daquilo que é o desfrute hoje, exposição, pinacoteca. Tudo isso que está aí. Foi um trabalho demorado. Eu não queria me estender muito, mas queria dizer isso a vocês pela questão de que não é feito por fulano ou beltrano, mas exige uma ampla solidariedade. Essa história da cobertura, que talvez, eu mesmo pensei muito, voltássemos a fazer a cúpula no octógono, e eis o que está aí, se deve ao seguinte fato, veja que interessante. Nós começamos a desenhar isso pouco a pouco, achamos que quando tínhamos uma visão já clara de tudo, deveríamos fazer fazer com que se visse o governo, o dono o projeto completo, desenhamos, ainda que depois tivesse que fazer muitos detalhes, tudo, e fizemos uma maquete, inclusive com sessão, para que se visse aquilo tudo, etc. Por quê? Um secretário da Cultura, Ricardo Otaki, um homem de larga visão, vendo isso, a virtude de ver logo, diz assim, nós faríamos isso, ó. Tinha, porque é difícil, dinheiro, verba, uma certa verba, conversou-se, justamente porque havia o projeto, avaliou-se, e a verba que ele tinha dava para cobrir os 2 pátios e fazer as 2 primeiras pontes, com o vazio do octógono e o resto para o futuro. E fez-se. Muito bem. O tempo passou, por isso que levou tanto tempo. Não tinha mais dinheiro para fazer o resto, e nós, etc. Nós saíamos e voltávamos. Eis que vem o governo, como se diz, vem o governo, Fernando Henrique Cardoso. Mas é bom considerar, não veio governo nenhum. O povo elegeu um professor da Universidade de São Paulo. As coisas não saem de graça. Presidente da República. E esse homem, o Fernando Henrique, chamou para ministro da Cultura Francisco Vefort, seu colega, também professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e fez um plano, que eu fiquei sabendo depois, tudo isso. Chamou o seu ministro e disse assim, eu vou parar com essa história, além de ter que amparar o universo amplo desse país enorme com a questão da cultura, eu vou fazer o seguinte, eu tenho tal verba, conversou, sabia, você, ministro da Cultura, vai dispor 30 milhões, digamos. Para fazer o que quiser, eu gostaria de fazer 1, 2, 3, 5, você veja, projetos pontuais no país para marcar justamente a efetividade, a força, a possibilidade, como ação de governo. A primeira coisa que o Vefort fez foi conversar aqui em São Paulo, e soube, porque o secretário sabia, porque nós fizemos o projeto, veio visitar, e vindo visitar a Pinacoteca, marcou, nós viemos juntos, estávamos aqui dentro, e viu a maquete, aquilo tudo, cuja permitia você dizer quanto custa a obra toda. E dissemos a ele, o que ele fez?
Ele tinha 30 milhões, 10 milhões vai ser para a Pinacoteca. Montou-se a equipe para fazer o mais depressa possível, porque o dinheiro estava esquentando na gaveta. E assim foi feito. Portanto, essas questões são muito sérias de construir as cidades. Essa tolice que hoje, tolice não digo, mas tolice do ponto de vista da constância que se dá, como se fosse uma lenga-lenga, público e privado. O privado só pode gozar e ter iniciativa para N atitudes se houver um projeto amplo que só pode ser feito pelo serviço público, porque ninguém tem acesso a dados e você não navega um país como o Brasil fazendo topografia enquanto iniciativa privada. Você não tem dinheiro que pague, você tem que conhecer, etc, etc. No nível da constante programação dos ministérios e tudo isso. Portanto, não é o arquiteto que salva o mundo, ele precisa ter a malícia do menino do estilingue em cada caso, mas é a política, etc, etc. No fundo, do fundo, era isso mesmo que eu queria dizer. Assim. Você falou, eu vou fazer uma pergunta, depois eu acho que é legal vocês fazerem perguntas, que o objetivo também é esse, de vocês participarem. Você falou sobre essa questão da política e que o governo Fernando Henrique investiu esse montante pelo país inteiro para fazer esses determinados projetos culturais, né? E a Pinacoteca, assim como a própria Sala São Paulo, ela veio como uma política também aqui do governo e da cidade de tentar melhorar essa área que há muito tempo era degradada, né? Marcos Mendonça. E isso foi, a Pinacoteca terminou a obra em 98, certo? E desde então essa área ainda continua com os mesmos problemas, ou talvez vai oscilando, né, de melhora e piora. Mas, então, essa política de pontuar que a arquitetura consiga resolver essas questões da cidade, assim, a gente pode considerar que ela funciona ou não funciona? Bem, aí é uma questão... Porém, a arquitetura não é feita para funcionar e nem para resolver problemas. Naturalmente, se você faz qualquer coisa que não tenha êxito, é um trambolho, não é bom. Melhor que tenha êxito para ser invejável e copiável. Mas é mesmo política, e nenhum arquiteto vai resolver a cidade de São Paulo, por exemplo. Não faz sentido nenhum. Mas o êxito de um fato isolado tem muito valor, porque mostra que é possível transformar muita coisa, né? Aqui mesmo você mencionou, os problemas não são os mesmos. Já tudo isso aqui do bairro da Luz, ninguém falava em Jardim da Luz. Foi a recuperação, foi a chegada do metrô e, portanto, a transformação da estação, a recuperação da Pinacoteca, a construção da Sala São Paulo, teve muita influência. O que eu queria dizer, se vocês têm paciência, que eu vou voltar para trás, porque eu perdi o fio da meada, sobre a questão do andamento daqui, com a participação ampla, é que quando o Ricardo Otaki pôs aquele dinheiro, a primeira coisa que se fez, porque é nítido, 2 coberturas em aço e 2 pontes, e muda tudo para se ver, ficou patente o êxito da cobertura dos pátios. E desse momento em diante, a cúpula começou a cair, porque ficou evidente, ainda mais diante da FAO, que o que tinha que se fazer é botar a cobertura. Ou seja, você não pode depender de dinheiro, tem que mandar fazer, suponha que tivesse todo o dinheiro, mas alguma dúvida. Não, faz logo, cobre um pátio para ver se dá, etc, etc. Isso que eu queria dizer. Nós temos que fazer de fato, a cidade só pode se construir, como é assim que se constrói mesmo, o metrô e as coisas fundamentais, com uma ampla solidariedade de todas as partes. Não é uma iniciativa que vai fazer não sei o quê, independente do êxito que possa ter uma iniciativa ou outra. Mas é isso que tem que se aprender com a ideia de república, de governo, e por que não dizer, já que está aí,
com eleições e tudo isso. Somos nós que temos que resolver essas questões. Eu esqueci alguma. O que você perguntou? Não, é verdade. Não, eu perguntei se o edifício da Pinacoteca, ele... Pois é. Então o edifício tem muita importância, mas você não pode se vangloriar e tal, e é um desastre que seja um fato tão isolado, devia ser mais. Né? De qualquer forma, eu acho que o projeto, por exemplo, com relação ao Parque da Luz, ele já trouxe uma mudança. Obviamente, ele sozinho não pode transformar, tem que haver outras intervenções que articulem essas pontuais, mas o Parque da Luz, na sequência, sofreu uma transformação, ele quase que se reintegrou à vida da cidade, eu penso. Porque quando começamos o projeto, era absolutamente um lugar abandonado, sabe? Perigoso, abandonado. Ele foi reintegrado. E a Pinacoteca teve a ver, até abriu o café para aquele lado. Eu acho que é um gesto significativo do projeto. É claro que ele não vai resolver a cidade por si só, né? A escolha do lugar para a cantina foi feita assim, a escolha. Está ali, porque está ao lado do parque, cujo eixo do espaço lateral, o eixo longitudinal do espaço lateral, transverso à estação, em cujo eixo está um magnífico prédio, que agora eu vi que está abandonado, o governo devia restaurar, do outro lado, que eram edifícios todos de pequenos hotéis, porque a linha de ferro que ligava o Interlândia com a cidade trazia os vendedores, os homens que vêm aqui comprar, levam amostra, dormem em hotéis populares, tudo isso por outras razões, o hotel popular tem muita importância hoje. A coisa tem que continuar. E nós fizemos ver, então, que seria interessante as cadeirinhas ao ar livre, que é comum em qualquer cantina agradável, ficarem ao lado do arvoredo, do jardim. Quer dizer, nada foi assim, etc. As coisas foram todas agora alinhavadas como um programa que era a Pinacoteca, num cenário desfrutando da cidade. Portanto, o projeto dessa Pinacoteca atravessa a Estação da Luz e vai até o outro lado, enquanto namora, na perspectiva da parte ao ar livre da cantina, um prédio que está do outro lado, que deve ser tombado também, depois vocês olhem. Outro detalhe interessante, que o Eduardo mencionou, mas talvez convenha chamar um pouco a atenção, e vamos encerrar, porque vocês... É a tal questão da muralidade, já que é uma exposição de quadros. Nós conhecemos isso por tradição da história dos museus do mundo. Se eu tenho uma pinacoteca, eu preciso de parede. Se essa parede possui uma sucessão de janelas, é muito difícil você olhar um quadro com uma janela de cada lado, não faz sentido. Por outro lado, existe, aí entra a tal imaginação, você lembrar... desenhos maravilhosos que se vendem réplicas até hoje, da chamada École des Beaux-Arts, da Escola de Belas Artes de Paris, etc., que eram cópias fidelíssimas, de construções neoclássicas, que era o paradigma da arquitetura, onde todos esses arremates e guarnições em relevo tetônico, construído de janelas, de aberturas, estão lá desenhados muito bem. Depois, onde entra o vazio da janela e alguma coisa que seja caixilhozinho de madeira, isso é posto de lado, porque não é tetônico, não é são buracos negros, pinta-se de preto total. Como se vê nesses furinhos que estão aqui, como se vê nas janelas do tal prédio que eu mencionei, é vazio preto. E como as paredes são muito espessas, dessa construção aqui, nós imaginamos que seria muito interessante, foi aprovado e foi feito, com tijolo espelho, com pouca espessura, fechar tudo por dentro e no relevo exterior manter tudo como está, e no lugar onde estava o artefato chamado janela propriamente, por uma chapa metálica pintada de preto, como se fosse uma pintura para a cidade ver do edifício que pretende ser esse, um neoclássico, etc. É muito interessante.
Tanto que nós sempre consideramos uma barbaridade. Alguns seriam de cristal transparente para os escritórios, etc., que é muito interessante também. E só. Mas pessoas daqui andaram pondo uns vidros espelhados e tal, uma besteira. Outra questão é fechar para os pátios no térreo alguns recintos que estão lá dentro, que são recintos de trabalho. Nós desenhamos um caixilho novo, porque pode falhar o ar-condicionado, ele pode respirar, mas de vidro transparente para você ver que essas coisas não acontecem por milagre. Tem gente cortando papel, montando exposição, arrumando. Vê os operários trabalhando para que o museu exista. Puseram vidro também espelhado, dourado. Ou seja, existe um certo clima de venenoso mau gosto na mentalidade, como é que se diz? De caráter de quem vem chegando agora. Né? Nós gostamos de dizer da mentalidade pequeno-burguesa. E é isso mesmo, no fundo. A verdade é essa. Né? O trabalho tem que ser escondido. O trabalho que redunda em êxito. No fundo é isso. Vai se repetir muitas vezes na vida de todos nós, esse tipo de trabalho, não é? Se você quiser. Eu vou fazer... eu vou fazer uma outra pergunta também, porque esse elevador que vocês mencionaram, ele foi projetado especialmente para o edifício da Pinacoteca, não é que existia, né? Desenhado. Especialmente. Não, sim. O maquinário. A máquina, sim. Mas o elevador em si, o desenho do elevador foi um desenho especial, a dimensão. O Paulo falou da janela do metrô, foi mesmo feito pela Caio, lá de fábrica de ônibus e tal. É uma solução de transporte. Imaginava-se o elevador como um ônibus, um transporte. Então foi detalhado especialmente. A estrutura também, toda pensada para não ter grandes elementos, não tem contraventamento, está tudo resolvido nos seus nós, para que seja uma estrutura muito leve, né? Bom, alguém de vocês tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Não? Bom, eu vou fazer uma outra então, porque o apoio da cobertura ele é muito interessante, né? A gente até tem umas fotos aqui que a gente colocou da obra, Detalhe, né? Eu passei para você. Que o Colonelli passou, todo esse conteúdo aqui o Eduardo passou para a gente conseguir montar esse caderno aqui para vocês acompanharem. Tem os detalhes do caixilho que o Paulo estava contando, óbvio, com uma escala menor, mas depois a gente disponibiliza o PDF lá para vocês poderem ver maior. E o apoio dessa cobertura ele foi feito diretamente em cima da alvenaria. Essas paredes, quer dizer, isso foi inclusive, tem-se essa noção, mas foi avaliado pelo calculista e tudo mais, elas têm uma capacidade de carga vertical enorme, né? Então, principalmente, todas as clarabóias elas estão apoiadas diretamente na alvenaria, evidentemente, a partir de um elemento de transição. É feita uma sapata de transição em todos os casos, né? Porque para evitar a carga pontual, distribuição de cargas é importante. Agora, as paredes têm uma capacidade enorme de carga, então tudo foi apoiado nessas paredes, né? É interessante colocar também que esses elementos todos são simples apoios, são aplicados, eles, né? Isso é um partido, não só nas clarabóias, mas os não encostam, né? Detalhe do guarda-corpo, os batentes do caixilho, né? É um certo detalhe que mostra uma certa, digamos, soltura dos novos elementos da construção original. Até por uma estratégia. As passarelas, por exemplo, têm a mesma largura, aquela largura que avaliamos necessárias para a circulação, mas chegam em vãos diferentes. Então, o distanciamento é um pouco diferente, quer dizer, o novo artefato tem um rigor construtivo e entra no edifício, digamos, com uma certa folga, né?
buscando não encostar uma coisa na outra, criando essa tensão, né? E como vai resolver depois? O vão já estava no edifício. Não íamos fazer uma ponte mais larga que a outra. Não, a ponte é solta. As clarabóias também são simplesmente apoiadas. Agora, tudo isso, as passarelas também, ao chegar de um lado e outro, tem foi estudada uma peça de concreto para fazer essa distribuição de cargas, né? Para adequar, mas o edifício em si tinha uma capacidade enorme. As paredes chegavam lá embaixo com 3 metros. Aqui no octógono tem uns cantos 3 metros de espessura. Não, você acabou. Não, acabei. Eu quero dizer, porque eu acho que é importante, uma coisa interessante. Como foi dito aqui, nós dissemos que a clarabóia é a clarabóia da FAO, e passa para diante, eu queria chamar a atenção sobre isso pelo seguinte: não se trata da clarabóia da FAO porque parece com a clarabóia da FAO. É porque aquele desenho é um engenho novo de alta inteligência, qual seja diante das seguintes questões. Clarabóias são muito antigas na história do mundo. O grande problema é vedar um vidro com o outro, já que não é possível fazer um vidro de 80 por 40, coisas assim. Ali é um problema. Esse tipo de desenho que foi feito no prédio da FAO, feito pelo arquiteto Vilanova Artigas, como todo mundo sabe, tem a primeira grande virtude que não todos os vidros são independentes. Você modula como quiser, dá vidro de 1,5 m por 1,5 m, 2 por 2 que seja. Você compra tantos cacarecos de vidro como quem compra ladrilho e põe lá em cima, depois daquilo pronto, sem nada de emenda vidro com vidro. Por quê? As vigas que vencem o vão são vigas L, postas com a bissetriz na vertical, que é uma viga clássica, para qualquer estrutura, tanto metal como o que você quiser, concreto, cujas, elas mesmas pela sua forma, conduzem as águas pluviais daqueles vidrinhos, que cada um deles é um problema, e não há nada mais impermeável que vidro. Portanto, é um engenho de grande sabedoria, principalmente também pelo que ocasionam dentro, onde você espera o resultado dessa clarabóia, que não há um pergolado. Como as paredes dessas vigas em L constituem, já que é armada nos dois sentidos, montada nos dois sentidos, troncos de pirâmides, embaixo a aresta é zero, ou seja, em relação à luz que caminha em linha reta, é o melhor desenho para a entrada de luz que você pode imaginar. Portanto, é um engenho perfeito que você pode adotar, nós pensamos assim, como quem adota uma janela basculante, ou uma porta de correr, uma coisa pré-estabelecida que daqui para diante, durante muito tempo, clarabóia, quando pode e convém, é isso. Aqui conviu muito ainda por cima nos 2 pátios, onde foi aplicada a coisa de primeira mão, que o vão de 12 metros, essas vigas dobradas vencem, tanto que para fazer os espaços maiores, nós subdividimos com outro tipo de viga metálica, tudo bem, em espaços sempre modulados, com o mesmo 12 do pátio para encomenda em quem fabrica tudo isso, ser fácil de controlar quanto à qualidade, uma coisa que se repete. Tudo isso é muito bonito considerar. Não é que é parecido com a outra, nem é estilo FAO. É um artefato inventado, um desenho inédito, quanto à solução de clarabóias, que é histórico, os artistas não dispensavam, todo ateliê no século XVIII, tinha teto de vidro e coisas assim. Muito bem, é isso. Tá parecendo a Flip aqui, ó. Tô mandando pergunta por a feira de Paraty, mandando pergunta por papel. Uma nova dinâmica aqui pro. Bom, a pergunta é: se vocês fossem escolher um próximo edifício para revitalizar na região, qual seria?
ocorre na região, eu acho que São Paulo tem muitos edifícios, às vezes não tão notáveis ou não tão singulares como a Pinacoteca, que deveriam ser recuperados. Aqui na Avenida Prestes Maia mesmo, tem vários prédios que estão praticamente abandonados. Eu acho que são, na Casper Libero, eu me lembro de alguns edifícios assim abandonados. Esses edifícios deveriam ser todos recuperados. É uma política, não é um edifício ou outro. Talvez os mais singulares, como Pinacoteca, Museu de Arte Sacra, já estejam feitos. Talvez aquilo que você falou não irradiou esteja justamente em vários edifícios que são importantes, que têm significado, que são, né, têm o potencial de utilização enorme, que ficam abandonados. Eu acho que um específico eu não tenho. Você tem? Eu acho que sem contar também que não só os históricos, os edifícios são tombados, mas a gente tem inúmeros edifícios vazios no centro que poderiam muito bem ser requalificados e transformados em habitação ou empresas, né? Que eu acho que não só como um edifício de cultura sim, ou, né, sim, dá outro uso, porque senão não adianta nada. Claro, né? claro. Tem mais? O Museu da Casa Brasileira, porque não transformaria no Alguém tem mais alguma pergunta? Pode mandar o papel, acho que se vocês tiverem vergonha também, eu acho que funcionou, né? Não? Bom, então acho que... eu nem tinha olhado para cá, tem bastante gente. Eu vou... Acho que, como de praxe, assim, a gente sai para depois circular um pouco pelo prédio, porque é para absorver tudo que o Paulo Mendes da Rocha e o Eduardo Colonelli falaram para a gente, identificar essas coisas, entender e conseguir sair daqui com uma interpretação completa do conceito que eles tentaram passar, né, nesse projeto. Então, acho que daqui vocês fiquem livres aí para fazer o que quiser. Depois, né, pode sair para comer aqui em volta, tem um monte de lugar legal para ir. Então, bom, quero agradecer novamente a presença do Paulo Mendes, do Eduardo Colonelli. É uma honra ter vocês aqui inaugurando esse módulo 3 do nosso curso e espero que a gente possa fazer alguma outra visita mais para frente também. E acho que é isso. Obrigado, hein?